Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver nos assistindo neste momento, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDP Oficial ou pelo nosso site, o www.iedpeplay.org.br. Neste momento, eu quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 40, aí o versículo 1, famoso Salmo 40. Vamos juntos? Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode ler conosco o texto que está aparecendo em sua tela. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No programa de hoje, nós contamos com a presença do evangelista Marcelo Teles. Pai do Senhor, evangelista. Amém, pastor Jefferson. Prazer estar aqui, em nome de Jesus. Amém. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, né? Amém, pastor. E graças a Deus, neste momento, meus irmãos, antes de estarmos conversando com o servo de Deus, nós vamos fazer uma oração rápida. Eu quero convidá-los para juntos estarmos orando ao Senhor. Vamos juntos? Querido Deus, Pai eterno, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos conosco, reunidos juntamente com todos os nossos irmãos para a realização de mais um programa Intercessão. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, que este programa sirva para a nossa edificação, fortaleça a nossa fé, nos ajude, Senhor, a ter a tua direção sobre nossas vidas, de forma tal que possamos alcançar tudo que está no teu coração para nós. Pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão enfermos. Também te apresentamos o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, o ministério da tua igreja, Senhor, os obreiros que lhe auxiliam também nesta obra, como os teus filhos, os idosos que estão conosco, aqueles que nos têm pedido oração ao longo dos dias por onde passamos, ó Senhor, dos que estarão também fazendo seus pedidos nas redes sociais. Pedimos a tua bênção, Senhor, que a tua graça alcance a todos de um modo especial. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no programa de hoje nós estamos com um tema que estaremos trabalhando aqui. Sobre o tema é o seguinte: o desafio da espera. Como já disse, está conosco o evangelista Marcelo Teles, que também coopera com o pastor ali na área 17, é Timbi, né? É sim, Timbi, e também auxilia também no departamento da Escola Dominical. Que bênção, né? Tê-lo conosco. Evangelista Marcelo, no programa de hoje, nós vamos, como já disse, nós estaríamos falando sobre a difícil tarefa de esperar, né? A difícil tarefa de esperar. Interceder, a gente sabe que o tempo está nas mãos de Deus. Isso. Mas esperar depende daquele que confia. Refletindo sobre o tema, o que é esperar? Pastor Jefferson, em primeiro lugar, eu quero dizer que agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui na nossa querida e amada Rede Brasil. Agradeço ao nosso pastor presidente o privilégio de poder estar aqui. E também no programa Intercessão, muito querido, muito acompanhado, muito assistido, e que só vem cada dia nos conscientizar a importância da oração intercessória, né? E esse tema de hoje, pastor, acredito, vai abençoar muita gente, né? Vez por outra, as pessoas se impacientam, né? Nós vivemos na época do expresso, né? A comida rápida, fast food, né? As pessoas estão num ritmo de vida que elas estão perdendo aos poucos a capacidade de esperar. E esse tipo de vida no nosso dia a dia afeta às vezes também a vida espiritual. Hoje, com frequência, muitos crentes têm dificuldade de esperar a resposta para aquilo que eles estão pedindo, né? Alguns se frustram, outros se enfraquecem, né? Mas aqueles que insistem e esperam o tempo de Deus, tão conhecido tempo de Deus, né? Eles alcançam o favor do Senhor. O escritor aos Hebreus, ele disse que nós devemos nos aproximar ao trono da graça a fim de sermos alcançados em tempo oportuno, né? Então, às vezes, a gente precisa ser realista de que não é fácil esperar, não é? Essa expressão esperar,
ela aparece muito nas Escrituras e sempre acompanhada da paciência, não é? É tanto que o Salmo, que é o texto base do programa hoje, é esperei com paciência, né? É de tal forma, pastor Jefferson, que a gente não sabe, às vezes, discernir a diferença entre paciência e perseverança. Isso. Eles são muito parecidos, inclusive a expressão exegética, hipomone, que é a expressão grega, não é? Nas páginas do Novo Testamento, pode ser traduzido tanto como esperança, ou aliás, perseverança, como paciência. Dependendo do contexto, né? Então, assim, eu gosto dessa expressão hipo, porque a expressão hiper quer dizer acima de, já a expressão hipo quer dizer abaixo de. Então, quando eu espero em Deus, eu me coloco abaixo de Deus, eu me coloco abaixo do tempo de Deus. E não é fácil, né? Não, pastor. O senhor falou uma parte interessante, que o senhor falando sobre a velocidade que estamos vivendo. Isso leva ao estresse, né? Sim. Eu até um dia desse, que eu vi uma criança assim, poucos anos de idade, 5 para 6 anos, e assim, eu estou estressada. Naquela idade, né, pastor? Então, e realmente, né, tem muita gente que está correndo muito e realmente esperar é um desafio, né? É sim, pastor. E o cristão, ele precisa, no meio de todo esse ativismo, dessa velocidade do nosso cotidiano, entender que as coisas de Deus não funcionam como as coisas dos homens, né? Tem um pregador muito conhecido, né? O pastor Gesiel Nunes Gomes, que ele disse que Jacó viu uma escada, não viu um elevador, né? Jacó viu uma escada, não viu um elevador. Às vezes a gente quer que tudo seja como um elevador, que a gente evita a escada, porque é só apertar o botão, no instante está no 10º andar, numa velocidade incrível, né? Já quando ele quebra, a gente já sobe reclamando, né? A gente não gosta de escada, mas Deus não mostrou para Jacó um elevador. Ele viu que uma escada tocava a terra e tocava o céu. O senhor me fez lembrar um fato assim, um tanto engraçado e ao mesmo tempo triste, né? Eu moro num apartamento, né? E na época eu estava morando num apartamento com 18 andares. Meu Deus. E quebrou os 2 elevadores, o social e do serviço. Meu Deus. E eu estava com a minha coluna, com a dor na coluna lombar. Então eu tive que subir, eu não podia ficar, eu tinha que subir. E eu tive que subir sentado, degrau por degrau. Meu Deus. Tive que exercer a paciência. Sentado, pastor. Sentado. Meu Deus. Degrau por degrau, para poder chegar ao destino. Então tinha que exercer muita paciência. Muita, pastor. E, no caso, a perseverança, né? Pois é. Porque você sentindo dores e ter que subir não é fácil, né? Isso tem uma aplicação espiritual, pastor. Às vezes a gente espera caminhando. Às vezes a gente espera de joelhos. Isso. E aí o evangelista Enoque Barros, me permita mencionar ele aqui, às vezes ele diz, mas se arrastando você também chega, né? Às vezes é preciso, né? A gente descer. Por isso que hipo é colocar-se abaixo de. Pedro disse isso, né? Pedro disse, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo... Veja como a Bíblia é abundante nessa questão de tempo. Juntando aí, né? O tempo oportuno que o senhor falou. Isso. E agora ao seu tempo, então a gente entende que Deus ele tem um tempo certo para conceder a vitória, né? Sim, com certeza. E o grande questionamento é por que esse tempo, né, pastor? As respostas podiam ser prontas, não é? Podiam ser imediatas. Nós devemos admitir que há situações que a resposta vem mais rápido, que até a gente se admira, né? A resposta já chegou, meu Deus. Eu estou acostumado a esperar um pouco mais, né? Daniel, por exemplo, quando viu o edito de Nabucodonosor, que deviam matar todos os sábios porque ninguém conseguia dizer os sonhos dele, nem a interpretação, o decreto era imediato, de morte, né? E ele estava entre os sábios. Ele ia sofrer a sentença junto com seus amigos, mas ele pediu a Nabucodonosor um tempo, não é? Para buscar o Deus do céu. Exato. Então ele entendia que é preciso se submeter a Deus, é preciso colocar-se debaixo da mão de Deus e rogar o seu favor e esperar a resposta. E o senhor me fez lembrar assim, por seguinte, que também dentro dessa colocação a gente vê que às vezes a gente se surpreende com a rapidez com que a resposta vem. Isso. E às vezes nos decepcionamos com a demora da resposta. E também, assim, uma das tentações, eu acho, para o desafio de quem espera é se comparar com outras pessoas, né? Isso, pastor. Você fazer uma comparação. Mas, rapaz, o camarada chegou agora na igreja, eu já faz tanto tempo que estou aqui,
E isso pode até acontecer em relação até, quem sabe, até em busca do batismo com o Espírito Santo. Sim, pastor, não é? Conheço. Eu me lembrei só falando, nós temos eu acho que eu já contei aqui no programa de intercessão, o irmão Adilon Dumas, um auxiliar de trabalho antigo, ele não era batizado com o Espírito Santo. E agora é interessante que quase todos os cultos que ele dirigia, quando fazia o convite, sempre se entregava a alguém. E assim, vez por outra, ele estava doente. Ele ia para o hospital, socorria e tal, passava um tempo lá. E os irmãos, quando iam orar por ele, aí via o quadro clínico, aí desanimava. Porque, assim, enquanto você não vê a gravidade do problema, você bota força na oração. Mais né? ânimo para orar, né? Mas quando você vê a gravidade, geralmente você faz aquela oração... seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quando ele sentia essa oração assim, Senhor, seja feita a tua vontade, ou seja assim, libera logo o teu servo, né? Está sofrendo muito, né? Sim. Embora que as pessoas não oravam com essa expressão, mas da forma como, na entonação da oração e como se apresentava diante de Deus, então ele entendia que o camarada já estava desistindo dele. Entendi. Então, quando terminavam de orar, aí ele dizia assim pro irmão, irmão, eu não vou morrer agora não. Jesus ainda não me batizou com o Espírito Santo. Veja, né? Então ele esperou 45 anos a promessa do batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. Mas nunca desanimou e nunca... E quando pensava que não, Jesus curava ele estava de volta dirigindo os cultos. Mas sempre ali, firme e constante, e esperando a promessa, né? Isso. Porque a gente não pode se comparar com o outro. Porque a gente vê pessoas que aceitam a Cristo como Salvador e na mesma hora a gente vê muitos nas cruzadas. Sim, pastor. Sim. Nos congressos, a gente vê a pessoa se entregar para Jesus na mesma hora, Jesus vai... Pessoas que sequer sabem o que é o batismo. Exato, né, e aí recebe logo a bênção. De imediato. E o crente com 40 anos, 20 e tantos anos, buscando o batismo com o Espírito Santo. E por conta disso, alguns eu creio que até desanimam quando convidam para orar, que eles não vão. Isso. Porque já desanimou, acha que Deus não vai mais ouvir. É isso mesmo. Nós queremos abrir um parênteses para lembrar ao senhor que esse tema, eu acho que ele vem em tempo para dizer que a espera tem um desafio. Nem todos participam de um desafio prolongado, mas existe o desafio da espera, né? Por isso que o evangelista Marcelo lembrou muito bem sobre o tempo de Deus. Sim, pastor. Inclusive, quando Jesus fez a promessa do batismo, aproveitando que o senhor entrou nessa área, que é muito importante, ele não disse quantos dias os discípulos deveriam esperar o Espírito Santo. Ele disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que seria a paciência, perseverança necessária para alcançar o que está se buscando? Não é determinar a quantidade de segundas-feiras. Isso. Não é porque hoje já tem gente que faz assim, né? Vão ser 7 segunda-feira, Jesus. Ou 7 sexta-feira, não é? Ou 7 sábados, né? Aí se não me der na hora que concluir esse propósito é porque o Senhor não quer me dar. E é interessante que às vezes a pessoa se dirige a Deus como aquela lenda, aquela história de filmes do gênio da lâmpada de Aladim, né? Sim, a hora que precisar, só esfregar a lâmpada, assim o gênio aparece e diz, pois não, meu amo. E aí você quer que assim que Deus atenda aos seus desejos imediatamente. Só que Deus, ele não é um gênio, ele é Senhor, né? Pois é. E como ele é Senhor também, não somente da minha vida, mas também é o Senhor do tempo. Isso. E a sua vontade é que prevalece sobre a minha vontade. Sim, pastor. Então, a gente vê aí a importância de esperar, pastor, e esperar com paciência, né? Veja como está ligada. A perseverança, na verdade, é a pessoa não desistir, é um teste de fé, pastor. Chega a ser um teste de fé. Se realmente você quer alcançar aquilo, você não desiste por nada, não é? Como aquela criança que fica, né, perto do pai, me dá, eu preciso. Às vezes o pai não dá resposta nenhuma, às vezes o pai diz assim, tal dia, né, dá uma esperança, mas ele não desiste. A mulher cananeia, pastor, é um exemplo claro de alguém que soube esperar. Primeiro, ela era uma mulher estrangeira, desafio, né? Ela superou desafios. Região de Tiro e Sidom, região onde residia Jezabel, era procedente dessa região. Se esperava alguém com qualidades dali, não é verdade? Possivelmente ela era pagã, mas ouviu falar de Jesus. Tinha uma filha possessa de demônios,
E isso fez com que ela saísse do seu território e fosse em direção a Jesus, já que ele ia passando naquelas imediações, né? Clamou e a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Veja um teste de fé, pastor. Quem ora deve entender que há o momento do silêncio divino. Isso. Deus, às vezes, testa a nossa fé sem responder nada. Elias orou 7 vezes consecutivas para ver uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Enquanto isso, o céu estava limpo. O moço que estava ali ajudando ele ia e vinha e não via nada. E às vezes a gente ora. Quem sabe a gente está falando, pastor, para alguém que vem orando e diz, eu não vejo nada, não é? E quer desanimar, quer desistir. Mas o escritor diz, tornai a levantar as mãos santas, não é isso? E os joelhos desconjuntados, né? Então, tornar a levantar a mão, a gente lembra de Moisés. Quando baixava as mãos pelo cansaço, o povo perdia. Quando levantava as mãos, Josué prevalecia. Então, mãe, pai, quem sabe você está orando pelo seu filho há anos, não é? E vê cada dia pior. Chega a má notícia de que ele está fumando, bebendo, fazendo as coisas erradas. E você chega a dizer, será que Deus está me ouvindo? Olha, o anjo do Senhor desceu para falar com Daniel e disse a ele, homem muito desejado, desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a te humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Isso. Então, que você está sendo ouvido, isso é fato. Isaías disse que Deus não está com o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Exato. Agora, entre ouvir e responder, tem um tempo, não é? Até, pastor, que Deus aproveita o tempo para refinar o nosso pedido. Que às vezes a gente pede bobagem, não é? Jesus, quando falou em Mateus 7 sobre pedir, orar, buscar, ele disse também que qual é o filho que pedindo um pão, o pai vai dar uma pedra. Mas só que às vezes a gente está pedindo pedra pensando que é pão. E também às vezes não tem nem maturidade para receber aquilo que pediu, né? Que Deus vai dar. Pode até deixar perder a bênção. Estragar por falta da maturidade. Aí quer dizer, esse tempo é necessário, pastor, para a gente refinar o pedido. Não é? Porque às vezes a gente pede uma coisa bruta, aí depois a gente vai dizendo, não, Deus, faça-se agora a tua vontade. O senhor me lembrou uma música aí que a nossa querida Amanda Vanessa, né? Que ela cantava, e parece que Canção e Louvor também canta, diz assim, esse tempo é necessário para te amadurecer. Pastor, o tempo é necessário para te amadurecer. Então nós temos um tempo realmente que às vezes Deus permite. Isso. Para ir amadurecendo o cristão, né? Mas que bênção, né? Só a primeira pergunta aqui já assunto. O assunto é vasto. Mas temos ainda mais coisas, vamos para frente, né? Evangelista, assim, vamos à segunda pergunta, né? Ao analisarmos a palavra de Deus, nós vemos que diversos casos de espera. E um dos que nos chama a atenção é o caso de Ana. Vemos que a espera de Ana acompanha sofrimento. Acompanha sofrimento. A espera sempre acarreta sofrimento. Como lidar com o sofrimento da espera? Pastor, aí vem isso é bem humano, né? Isso é bem humano. E a Bíblia, ela reflete o lado humano, ela não suprime, né? Ela mostra mesmo os heróis da fé entrando em conflito com essa questão do tempo, né? O Cronos, que é o nosso, o Kairos, que é o de Deus. Quando é que os ponteiros vão se cruzar, né? Quando é que o Cronos vai bater com o Kairos e de fato a gente vai alcançar? Uma leitura simples do texto pode nos fazer pensar que Ana orou num dia, no outro já estava grávida. Mas só o escritor e os personagens sabem quanto tempo levou entre a oração e ela receber o favor de Deus, não é? Ela era casada com um homem levita chamado Elcana, mas ela era estéril, né? E ele, erradamente, claro, fez um segundo casamento. Deus não aprova isso, mas ele fez. E através dessa outra mulher ele tinha descendentes. Mas ele amava Ana. E Ana, ela resolveu recorrer à oração. Na época não tinha os recursos que hoje tem. Hoje tem tratamentos que mulheres que não conseguem engravidar podem recorrer antes de orar, porque Deus deu sabedoria. Mas na época era escasso, era limitado. E ela resolveu subir para a casa do Senhor. E ela subiu triste, pastor. A Bíblia diz que o semblante dela era triste.
ela foi até mal interpretada, né? E também porque era até vergonhoso, né? Parece que para a mulher, que trazia um opróbrio, né? Isso, pastor. Porque me parece que naquela época, eu acho que já naquela época, toda mulher tinha a esperança de ser a mãe do Salvador, né? Pois é. Do Messias, né? Possivelmente. E assim, pastor, casar para ter família. É o propósito primordial, né? Paulo até diz assim, salvar-se-á dando à luz a filhos. Isso. Não é a respeito das mulheres santas. Então, quem casava tinha a expectativa de ter descendentes, porque eles entendiam que os filhos iam dar continuidade ao nome da família. Isso era tão sério que a própria Raquel, né? Raquel foi com Jacó. Ela chegou a colocar Jacó no canto da parede e disse, dá-me filhos, senão eu morro. Foi, pastor. Aí disse, tu é no lugar de Deus? Foi. É o desespero que ela queria. Ela queria gerar, ela queria ter o prazer de segurar uma criança. E só quem é pai sabe, né, pastor? O prazer, o privilégio de ter segurado, né, seu neném a primeira vez no braço, né? Então, ela se viu diante de uma aflição muito grande. E ainda mais a outra, né, excessivamente a irritava. Veja, ela tem uma enfermidade de não poder gerar, uma limitação biológica, e ainda tinha uma competidora dentro do lar. Era tanto que Elcana disse, não que sou eu melhor do que 10 filhos, então até certo ponto ele era um bom marido, mas ela queria dar um filho a ele, né? Aí ela foi para o lugar certo, porque... Veja, pastor, ela estava triste, mas foi para o templo. Eu já vi gente dizer assim, não vou hoje não, porque eu estou triste. Ana foi o contrário. Ela foi triste. Ela foi triste. E Tiago, ele reforça esse pensamento, né? Isso. Que lá na sua carta diz assim, quem está triste, ore. E qual é o lugar da oração, além do quarto da sua casa? É a igreja, que Jesus chamou de que a casa de meu pai é casa de oração, né? E aí ela foi... O sinal, quero abrir um parênteses aí, onde o senhor falou, que nós temos hoje na nossa igreja, né, todas as quarta-feiras, o culto de oração. Isso, pastor. E que, por sinal, é o culto da família, né? Isso. E eu considero o culto de oração como o culto do amor, né? E muitos crentes têm o privilégio, a oportunidade de ter próximo à sua residência, né, um dia específico para estar no culto de oração. Isso. E às vezes, pastor, é mal aproveitado esse culto, né? E porque, graças a Deus, na nossa igreja, nós temos o círculo de oração para quem tem disponibilidade de ir durante o dia e o culto de oração para quem tem disponibilidade de ir à noite. Isso. Então, se você não tem a disponibilidade de ir ao dia, aproveite o culto à noite, aproveite uma vigília, né? Aproveite uma consagração para estar na casa do Senhor. Como o Senhor disse, a minha casa será chamada casa de oração. De oração, pastor. Inclusive, pastor, a gente tem trabalhado isso na área, né? A gente faz escala dos órgãos, mostrando a importância de que eles não só no ensaio se preparem a voz, mas também que eles reguem o louvor com a oração, né? Então, toda quarta-feira se escala 2 órgãos, famílias inteiras, pastor, vão orar, buscar a Deus. E a gente está vendo uma dimensão espiritual aumentando, porque essa é a consequência, né? E o senhor falando isso, eu me lembrei de um texto aqui na Palavra de Deus. Sim, pastor. O senhor falando sobre ficar na cidade de Jerusalém até que é do alto. Isso. Aí estava aqui aberto, aí o assunto puxou de novo, lá em Atos capítulo 1, versículo 14, aí diz o seguinte, que eles voltaram, né? Versículo 12 diz assim, então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Isso. Eles perseveravam juntos. Porque nós temos que ter o nosso devocional em casa. Aquele momento de você a sós com Deus, a sua intimidade com Deus. Isso. Mas nós não podemos desprezar o convívio de estar juntos, clamando a igreja em oração. Isso. Porque é bíblico, não é? É complicado um cristão, principalmente um intercessor, ele apenas ficar no lugar reservado sem estar congregando. É sim, pastor, com certeza. A gente já vê no modelo, o modelo na igreja primitiva, né? Isso. Atos 2:42 diz a mesma coisa. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. Atos 3 diz que Pedro e João subiam a hora 9, a hora da oração. Atos 4, depois que eles são perseguidos, a Bíblia diz, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, né? Todos foram cheios do Espírito Santo. Quando foi que saiu a chamada do apóstolo Paulo? Quando a igreja em Antioquia estava em jejum e oração.
disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então a gente vai ver em Atos a oração permeando todo o livro de Atos, todo. Até o substituto de Judas, Pedro orou. Porque foi 2 candidatos, aí Pedro disse, Senhor, mostra qual desses 2. E orou em conjunto. Não foi, pastor? E uma coisa interessante, quando houve aquele conflito lá na igreja primitiva, logo no início, né? Acerca das viúvas e do tal. Diaconato, né? O apóstolo Pedro, juntamente com os apóstolos, isso, eles disseram que não é justo a gente servir, deixar o trabalho do ministério, né? E servir a mesa. Aí escolhi dentre vós 7 varões, boa reputação, cheios de Espírito Santo, homens de fé e tal, para que constituamos sobre este importante negócio. Isso. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, nós, porque a igreja tem que estar perseverando. Então o cristão não pode viver simplesmente desigrejado. Ele tem que estar em conjunto, em harmonia. Né? Isso, pastor. E Jesus disse, se 2 de vós concordarem num pedido, será feito pelo meu Pai. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome estarei ali. Sempre o termo eclesia quer dizer um conjunto, um corpo, né? Que bom, corpo né? formado de membros. Que maravilha. Homem de Deus, a gente ainda vai a outras perguntas, mas chegou tão rápido, já terminamos o primeiro bloco e nós vamos a um breve intervalo e vamos avisar aqui os nossos queridos irmãos, a gente vai a um breve intervalo e voltaremos logo porque ainda tem muita coisa para ser falado sobre o desafio da espera. Graças a Deus, estamos de volta ao seu programa Intercessão. Estamos aqui conversando com o evangelista Marcelo Teles sobre o tema O Desafio da Espera. No bloco anterior, nós falamos sobre o que é esperar, não é? O que é esperar. E a segunda pergunta, estávamos refletindo sobre Ana e o evangelista Marcelo estava aqui comentando sobre a espera acarreta alguns sofrimentos, como lidar com o sofrimento da espera. E estávamos falando sobre Ana, mas aí chegou o tempo do intervalo e a gente ficou faltando concluir, evangelista Marcelo, sobre Ana como um exemplo a ser seguido também, né? Sim. Pois ela passou por sofrimentos e deixou um legado para nós. Foi. A gente comentou, pastor, que ela estava triste, mas subiu para o templo, né? Isso. Mesmo triste. Então, não devemos, por causa de sentimentos ruins, deixar de ir para o templo. O templo é um lugar de respostas, né? E ela subiu para adorar ao Senhor. Lá ela não tinha, veja, pastor, ela não tinha acesso ao interior do tabernáculo. Isso era reservado aos sacerdotes. Ela orou junto ao pilar do templo. Eu acho tão bonito isso, pastor, porque o Deus que ouve no lugar santíssimo, ouve no pilar. Isso. Não é? E ela estava ali, não orou como geralmente se orava, em voz audível, ela só balbuciava. Foi mal interpretada. Veja, a pessoa vai para o templo para buscar e lá ainda é possível ser mal interpretado, né? E ela foi mal interpretada. Sofrimento da espera. Sofrimento. Existe nesse caminho aí até a resposta, né? Incompreensões. Então, em casa, em conflito com a rival, vai para o templo, é mal interpretada, mas não desiste. Esse aí é aquele que persiste, é aquele que espera, é aquele que aguarda o agir de Deus. Então, ela recebe uma palavra profética do sacerdote, vai e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E a gente vê que o que leva você a superar, eu acho que essa é a palavra, superar Isso. os desafios é o conhecimento que você tem de Deus. Isso. E a gente vê que Ana, ela desfrutava de um conhecimento de Deus extraordinário pelo cântico dela no capítulo 2. Sim, pastor. Né? Sim. Porque ela engrandece ao Senhor, ela exalta o Senhor de uma forma extraordinária. Ela diz que o Senhor é aquele que levanta, é aquele que abate, ele faz subir do pó, do monturo o ergo necessitado, faz sentar entre os príncipes, a vida está na mão dele, ele dá a vida e tira a vida. Então a gente vê que ela tinha um conhecimento extraordinário de Deus. E esse conhecimento, certamente, evangelista, ele é aquele que impulsiona o intercessor a esperar. Né? Isso, pastor. Inclusive, pastor, Maria copiou o cântico de Ana. Era não é muito verdade? parecido. Né? Então, Ana buscou, veja, ela chega com o coração triste, mas depois ela diz, o meu coração se dilatou. Isso. Não é? Meu coração se alegra. Então, chega o momento da resposta. É ter paciência. Garanto, da parte de Deus, para todos nós, que não vai ser, não vai ficar sem recompensa.
aquele que espera. Vai valer a pena o tempo da espera. Então, além da fé, para superar o desafio da espera, tem que ter também a paciência. A paciência também até em você responder quando foi insultado, né? Também. Porque eu acho interessante ali, claro, que ali revela a maturidade de Ana, porque quando o sacerdote fez atenção à sua boca e disse assim: até quando apartarás de ti o teu vinho, estando tu embriagado numa hora dessa? Que chamou ela de mulher que era entregue ao álcool, né? A dissolução, isso. Então era uma mulher assim, alcoólatra, né? Isso. Então, a resposta dela é que é interessante, porque ela poderia ter dito assim: que tipo de pastor é o senhor? Pois é. Que tipo de sacerdote é o senhor? Pois é. Mas que homem de Deus é o senhor que não tem discernimento? Então, ela poderia ter... você está me julgando Isso. e tal, e podia se levantar contra o homem de Deus, e aí ela perderia a bênção. Pois é. Mas aí a resposta dela revela conhecimento, maturidade, paciência, até para saber como é que vai responder, né? Era o sacerdote. O sacerdote, Era. E ela sabia que o sacerdote era um homem delegado por Deus. Isso. Então, se ela se levanta contra o sacerdote, ela podia perder a bênção, porque estaria se levantando contra a autoridade delegada. E Êxodo diz: não falarás mal do príncipe do teu povo. Não é? E aí a gente vê na resposta dela uma maturidade, porque ela diz assim: não tenha tua serva como filha de Belial. Isso. Eu estou abrindo meu coração perante o Senhor, uma mulher angustiada, atribulada e tal. E quando ela abre o coração, confessa, aí o homem de Deus que aparentemente, né? interpretou ela mal, isso, foi usado por Deus para conceder a vitória a ela. Foi, pastor. Porque a Bíblia diz que Eli fez atenção à sua boca, mas Deus fez atenção ao coração dela. Não é? A gente vê como homem o que está por fora. Deus vê o coração. Ele disse isso a Samuel, né? O Senhor atenta para o coração. Aí ela dizia, quando ela engravidou, que levou o menino lá, ela disse: por este menino orava eu. Porque ele vai em paz e o Senhor conceda a petição. Foi. Ali ela entendeu que ali veio a bênção de Deus. Deus usou. Passava pelos lábios do sacerdote. Passou pelos lábios do sacerdote, a bênção de Deus. Que coisa extraordinária, né? Tremendo. A gente vamos para frente, porque senão a gente fica só aqui com... muito bom essa história, pastor. E é muito riquíssimo, é riqueza de detalhe. Eu quero aproveitar e convidar você para dar uma olhada aí no capítulo 1 de 1 Samuel e o capítulo 2. E, se possível, demore um pouquinho no capítulo 2 para você ver a maturidade de Ana, porque a maturidade dela é revelada no seu cântico, né? Isso. É muito extraordinário. Mas, evangelista Marcelo, a gente sabe que os salmos, né? Os salmos são livros que expressam diversos sentimentos, bem como a reação a estes sentimentos também. A espera está presente nos salmos, como, por exemplo, o famoso Salmo 40, que nós lemos hoje na abertura do programa. Esperei com paciência no Senhor. O que aprendemos do livro dos Salmos sobre a espera? Pastor, eu observo que os irmãos, sempre que recebem a oportunidade no culto, eles, ainda que seja para cantar, eles gostam de ler um versículo, né? E a maioria deles lê os Salmos, porque o Salmo, ele é muito humano, não é? Vou assim usar essa expressão. Eles refletem muito a nossa humanidade, nossos conflitos internos. Por isso que identificamos-nos muito com os salmos. Isso, eles expressam a alma humana, né? E os salmistas, né, que não foi um só, né? Davi compôs 73, Asaf 12, por aí vai, tem 50 salmos anônimos. Eles passaram por momentos assim, né, de esperar um tempo longo, mas não desistiram. A gente vê, por exemplo, um Salmo 40 e o Salmo 42 estão muito perto, né? Veja que o salmista diz assim: por que estás perturbado, ó minha alma? Não é? Te perturbas dentro de mim. A conversa intrapessoal. Consigo mesmo, pastor. Então veja, ele estava dizendo que estava com a alma perturbada. Por que te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Aí ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Essa expressão, ainda o louvarei, originalmente é existe um dia. Existe um dia que o quadro vai reverter. Existe um dia que a resposta vai descer. Existe o dia que Deus vai intervir. Não é? Então nunca perca essa esperança. Eu digo, pastor, que eu sempre vou para o culto com essa expectativa. Eu não vou para o culto com a expectativa só da liturgia comum. Eu sempre fico aguardando um paralítico levantar, um cego ver, um morto ressuscitar.
alguém ser batizado com o Espírito Santo. E eu digo a Deus, não me deixe perder essa expectativa, não é? Então você não pode perder essa expectativa, ainda que tudo diga não, ainda que tudo esteja dando ao contrário, não deixe de enxergar uma luz no fim do túnel. Voltando para a mulher cananeia, ela suportou o silêncio de Jesus, a indiferença de Jesus. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E até mesmo a desprezo dos discípulos, né? Pastor, despede esta mulher. Não era dizendo dê a ela o que ela quer, não. É diga, manda ela embora. Perturbando. E ela chegou e adorou, pastor. No silêncio de Deus, adorar no silêncio de Deus, só coisa de crente, pastor. A mulher cananeia é outro ponto, é outro assunto que é extraordinário. Porque, assim, o senhor falando aí, a gente percebe que o Senhor, assim, é como que o Senhor, que todos esses obstáculos que aquela mulher foi enfrentando, é como que o Senhor Jesus estivesse permitindo para ser revelado o quanto ela cria. Isso. O quanto o tamanho da sua fé foi revelado pela forma como ela supera. A resistência. Isso está extraordinário. É isso. Porque os discípulos que andaram com Jesus chegaram a dizer, Senhor, acrescenta-nos a fé. Foi. Mas aquela mulher, Jesus disse assim, ó mulher, grande é a tua fé. Então Jesus, ele mostrou que todos nós como seres humanos, né, nós tendemos a julgar as pessoas. Isso. Porque atentamos para os lábios, né? Sim. Para a aparência, né? Isso. Mas Jesus, é como o Senhor disse, ele olha para o coração, né? E o Senhor permitiu que aqueles obstáculos acontecessem para poder Deus revelar também aos outros o quanto aquela mulher cria, ou seja, o tamanho da sua fé. Né? E a gente vê, pastor, que está claro isso no texto. Eu não tenho dúvida, pastor, de que Deus quis mais trabalhar nos discípulos do que nela. Porque ele já sabia que ela ia resistir, né? Até porque Jesus disse assim, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Foi. Jesus está formando os pescadores. É isso mesmo. E o pescador ele tem que ter paciência. Paciência. Com os Tiago compara, inclusive, pastor, o senhor me fez lembrar ao agricultor, né? Que ele trabalha a terra, depois semeia e espera a chuva temporã e serôdia, né? Então, Tiago, que era irmão de Jesus, tem propriedade para falar, não tem, pastor? Irmão do Senhor, ele disse, então, o vosso coração tem que esperar, né? Então, ia esperar com paciência e alegria, pastor. O persistente não espera triste. Jesus falou do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, né? E conta a história daquela viúva perseverante, né? Que eu acho que caberia mais do que falar do juiz iníquo. Com certeza. É? Seria mais a viúva perseverante, né? Advoga a minha causa, pleiteia a minha causa. E quem era viúva naquela época? Uma pessoa desfavorecida. E ninguém por ela. Ninguém por ela. Porque é interessante, pastor, se você prestar atenção, que geralmente quando se vai a um juiz, você procura um advogado. Isso. E ela não tinha um advogado. Certamente ela não tinha recursos para pagar um advogado. Isso. É? Nem a defensoria pública ela tinha, né? Então ela foi direto e o homem era de caráter totalmente deficiente, era iníquo, não é? Não temia a Deus. Mas era um cara conhecido, né? Pois é. Era uma excelência conhecida. Pois é. Chamou o juiz de excelência. Né? Foi, mas ele não suportou a perseverança desta mulher, né? Aí Jesus agora vai fazer o contraponto, né? Ele diz, se o juiz iníquo não suportou a perseverança da viúva, será que o juiz justo, que é Deus, ele não vai fazer o que os seus escolhidos estão pedindo a ele de dia e de noite? O senhor abriu uma porta agora extraordinária, que eu acho que é assunto para outro programa, né? O justo juiz, ou seja, aquele que conhece a intenção e a sinceridade da petição. Sim. Não é? Sim. Daquele que pede, melhor falar. Isso. Porque como ele atenta para o interior, então ele é justo, ele é um justo juiz, ele não tem como fazer, porque os juízes da terra, eles vão julgar de acordo com o que ele vai somando das peças, não é? Isso. Ele vai juntando quebra-cabeça, não é? E dá o seu parecer final. Isso. Só que o justo juiz, ele não dá o parecer final a partir do que vai juntando no quebra-cabeça, porque ele já conhece toda a história. Tu conhece toda a história. Jesus disse isso, né? Aí facilita para o intercessor esperar, porque o intercessor está indo com o coração
Com o seu abrir, cheguemos com verdadeiro coração. Isso. Inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Foi extraordinária. Esse trono acessível Glória é um a Deus. trono que tem o tempo oportuno para Glória a ministrar a Deus, bênção, né? Então, esperei com paciência no Senhor, né? E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É interessante, e voltando ali para o Salmo 42 que o senhor citou, o salmista ele chama a sua alma, que é o centro das emoções, Isso. a razão. É porque a gente não pode ser levado só pela emoção. Não, pastor. Então, quando ele diz assim, por que estás abatido a minha alma e por que te perturba dentro de mim, ele está chamando a sua emoção a parar para refletir. Isso. Porque porque na hora da emoção você pode fazer a coisa do momento e se atrapalha. Por exemplo, o caso de Elimeleque lá em Ruth, Sim. quando veio a fome sobre a terra de Judá, diz a Bíblia que ele pegou a mulher, os filhos e foi embora para Moabe. Pai de família se viu em aperto. Em aperto, Isso. mas não seguiu o conselho de Abraão, edificou um altar. Foi. Ele não procurou consultar a Deus. Foi, sim. Disse, eu vou me dizer livre, eu não vou ficar sofrendo aqui não vou morrer aqui não. Foi levado pela emoção. Foi. Tentando salvar, complicou mais ainda. Complicou. Porque lá ele morreu. Foi. Deixou a viúva agora com 2 filhos. Os filhos casaram com mulheres moabitas e morreram. Quer dizer, por conta da falta de chamar a alma à razão, Isso. a refletir, né? Isso. A gente vê esse caso, por exemplo, lá o salmista no Salmo 42 ainda começou a dizer assim, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Ou seja, você tem histórias. Isso. Você tem história, não é? Você tem experiências vividas, até mesmo pelo salmista, não é? Isso. Experiência vivida de alguém que esperou em Deus, que você tem Jó, você tem Abraão, você tem Jacó, você tem Isaac, né? Você tem a história de Elias e outros mais. Então, você tem referências. Isso. E você tem referências. E também você tem até a sua própria história, porque em momentos anteriores, Deus já lhe deu vitória em situação complicada, já lhe levantou de uma situação difícil. Então, esse momento aí é o momento de ter paciência. Isso. E a tribulação produz paciência. Que coisa extraordinária. Não é? E aí chega a perseverança. Veja como elas estão juntas, né? Paciência e perseverança, né? Então, pastor, esses homens são uma nuvem de testemunhas, como disse o escritor aos Hebreus, né? Inclusive, pastor, ainda sobre o Salmo 42, o hino 577 foi baseado nele, né? Não é? Por que te abates, ó minha alma? Não é isso? Então, Deus... Eu tenho que buscar. É o 193. 193, desculpe. Eu acho que o 577 eu acho que é fervente oração. É fervente oração. Tem razão, pastor. Mas tem esse hino 193. Sim. Por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. Espera em Deus. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. Então, você que está nos ouvindo, dê uma olhadinha mais nos Salmos, né? Estude. Tem até um livro, né? A Bíblia que Jesus lia. Isso. E o escritor, ele faz menção ao livro dos Salmos, né? Tanto é que Jesus, ele quando vai explicar os 2 discípulos do caminho de Emaús, ele começa a falar que sobre a morte e a ressurreição de Cristo, Jesus vai explicando para eles que convinha o que dele estava escrito nos Salmos, em Moisés, nos profetas. Isso. Né? Então é importante que o intercessor, ele estude o livro dos Salmos. E você que está passando por um momento de angústia, de aflição e está tardando aí a resposta que você esperava ser imediata, atendida, dê uma paradinha lá, dê uma olhadinha nos Salmos, estude os Salmos, analise, certamente você vai crescer muito e vai lhe dar combustível suficiente para aguardar a resposta de Deus, né? Sim, pastor. Mas, evangelista Marcelo, a conversa está tão boa. E a gente já tem mais uma pergunta aqui, que realmente eu creio que isso aí é assunto para outro programa, mas a gente está enxugando por conta do tema, não é? Estamos falando sobre o desafio da espera. Você que chegou agora e entrou aí agora para assistir o programa Intercessão, então o tema de hoje é o desafio da espera. E a gente sabe, evangelista, que a espera, ela gera maturidade. E nós percebemos isso através das escrituras sagradas. A exemplo de Caleb, percebemos, né, que a espera trouxe os anos de experiência para tomar posse da promessa. Qual a relação bíblica entre a espera e a maturidade baseado na história desse servo de Deus?
Pastor, veja como é curioso, né? A gente, o nosso lado humano pensa, o tempo está passando e não está chegando. Ora, vamos subentender que a promessa está aqui e que eu estou aqui. Então o tempo está passando, mas eu não estou me afastando, eu estou me aproximando do cumprimento, né, pastor? A ideia que a pessoa tem é que está andando para trás. Não, está indo para frente, está mais próximo, né? Ainda que sejam décadas. É possível, pastor, esperar décadas por uma promessa. Ora, Abraão esperou 25 anos por um filho. Né? Deus, quando o chamou, ele tinha 75. Quando ele foi pai, ele tinha 100. Parece que Isaac foi 20, né? Veja, 20 anos orando. Foi para que Rebeca pudesse conceber, né? Dos 40 aos 60 anos, né? E disse que ele orou instantemente. Foi com insistência, né? A vida de Isaac foi regada pela oração, pastor. Regada pela oração, né? Então, assim, é preciso que a gente entenda que quanto mais o tempo passa, mais perto eu estou. É tanto que Paulo disse, olha, já estamos mais perto da salvação do que quando aceitamos a fé. Então a gente está se aproximando, né? E outra, a maturação, que é a sua pergunta, né? Deus está me preparando para que eu receba o que eu estou precisando. Isso. Então, às vezes, alguns irmãos dizem assim, olhe, não se agonie, não se inquiete, Deus está preparando para lhe dar. Não, Deus está lhe preparando para dar. Receber. Não é verdade? Então, Deus não está preparando o que vai me dar, Deus está me preparando para o que vai me dar. Porque quando me der, eu vou saber valorizar, né? Isso. Veja, Deus deu sonhos a José quando ele tinha 17. Quando ele subiu no segundo carro de Faraó, ele tinha 30. 13 anos. Atos 9:15 diz que Paulo recebeu a promessa que ia ser um instrumento para várias nações. Isso vai se cumprir em Atos 13, 14 anos depois. Quem dá uma leitura rápida vê 4 capítulos, né? Se passaram 14 anos. Então, tem o tempo da espera, de alcançar o favor de Deus. E é interessante que nesse período do apóstolo Paulo, a gente vê que ele, o texto não diz detalhadamente, mas pela vida que ele vive e da maneira como ele trata a oração, a gente percebe que ele passou ali aquele período em oração, sendo discipulado pelo próprio Deus, né? Isso, pastor. Sendo discipulado pelo próprio Deus. Barnabé, pastor, que chegou junto, não é? Porque, assim, nós precisamos amadurecer, nós precisamos. Então, entre o pedido e a resposta, existe o tempo da maturação. Paulo passou por essa maturação, como o barro, né, pastor? A argila na mão do oleiro, até que se torne um vaso, um instrumento usado, ele tem as fases, que ele não pode queimar etapas. E interessante que ele chegou a uma maturidade tanto que quando ele está escrevendo a carta aos Efésios, ele disse assim, os irmãos têm uma ideia da compreensão que eu tenho acerca do que eu falei anteriormente sobre o mistério de Cristo. Então a gente vê que ele chegou a dizer que conheço um homem, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro, e ouviu palavras inefáveis que aos homens não é lícito contar. Isso. Quer dizer, o que era permitido contar, ele contou. Isso. Mas o que não era, ele guardou como Daniel, né? Sela. Segura aí para o tempo futuro. Então, como os 7 trovões lá, que João foi anotar, disse, não, a voz dos 7 trovões, tu não deve... Então, esse tempo de espera é um momento que o crente ele deve seguir esses exemplos, né? Isso. E estar ali buscando ao Senhor, e ali o Senhor vai abrindo o entendimento dentro da revelação das Escrituras e vai dando maturidade para administrar o que vai receber. Nesse mesmo texto que o senhor acabou de citar em Efésios, ele diz, a mim, o mínimo de todos os santos. Então ele recebeu a revelação e não se engrandeceu. Ele soube administrar como receptáculo dos mistérios de Cristo. Veja que ele está dizendo, ele recebeu algo que estava oculto em Deus, que nem os profetas do Antigo Testamento sabiam. Deus revelou a Paulo que a igreja era composta de judeus e gentios convertidos, que se tornariam um povo só, que a parede que havia no meio, não é isso? Entre os povos, em Cristo ela foi derribada. Homem de Deus, a gente só falta agora alguns minutinhos para terminar o programa. Sim, pastor. Mas a gente queria fechar esse assunto de Caleb, né? Porque Caleb, ele passou por esse momento 45 anos. Espera, né? Foi. Mas não enfraqueceu, pastor. Não enfraqueceu, não. Ele disse, minha força é como a do começo. Eu admiro, pastor. Tem personagens como o Caleb, pastor, que eles não têm um livro com o nome deles. Eles não são assim proeminentes, mas eles são peças-chave, não é? Às vezes as pessoas querem destaque, né? Não.
queira ter um bom caráter, porque você deixa suas pegadas na história. Então Caleb é esse homem, né? De Judá, um homem que perseverou e recebeu Hebron. E Hebron era cheio de gigante. Parece que ele já estava... Né, os filhos de Anak lá atrás foi um treinamento. Né? É interessante, porque quando os israelitas eles vão espiar a terra, que passa, me parece que é 40 dias, sondando tudo, quando eles voltam com o relatório, aí eles confirmam que o que Deus disse é verdade. Olha, a terra é boa, mana, leite e mel, é verdade. E o que Deus disse vai acontecer. Aí os outros 10 disseram assim, porém... O problema é esse porém, o contudo, porém, lá tem os desafios, tem os filhos de Anak, eles viram que os cananeus eram homens guerreiros, eram soldados de guerra, tinha cavalos, tinha carros, tinha um material bélico muito extraordinário, bem estruturado, e eles eram o quê? Escravos recém-saídos, tinha habilidade com guerra. E agora a gente vai vencer este exército, então eles entraram em desespero. Mas Caleb, ele confiou em Deus, perseverou, né? E disse o Senhor, assim como devoramos o pão, nós vamos devorar os filhos de Anak. E Deus disse a ele assim, eu entrarei com ele. Entrarei. Eu acho muito interessante. O interessante é que a terra não seria conquistada pela força dos israelitas. Era Deus quem disse que daria. Agora, claro, o tempo é de Deus, né? Agora, a confiança para esperar é a minha. E Caleb, ele teve isso, né? E Deus fez referência, somente Josué e Caleb perseveraram em seguir-me, eles entrarão e possuirão a terra. Né? Então, Caleb é um exemplo. E os filhos que vocês disseram que ia ser por presa, são eles que vão provar a bênção. Pois é, pastor. Meu irmão, tenha cuidado para você não se desesperar diante dos desafios da espera, dos obstáculos que vêm à sua frente. Tenha calma, tenha paciência. E não sei se você percebeu, mas Deus falou com você nesta tarde, né? O evangelista Marcelo disse que a promessa, o tempo, ele nos aproxima da vitória e não nos afasta, né? À medida que o tempo vai passando, estamos mais perto. É como nós cantamos o hino, né? Cada dia mais perto estamos, né? Das promessas de Jesus. Então, evangelista Marcelo, chegamos assim ao final do nosso programa, mas ainda temos uma perguntinha aqui que pode ser respondida rapidamente. Por fim, qual o conselho que o senhor deixaria para aqueles que estão enfrentando os desafios da espera? Pois bem, pastor, além de o tempo contribuir para que eu me aproxime, né? Ele também me previne, pastor, da morte. Porque enquanto a promessa estiver de pé, eu não vou partir. Não é verdade? Veja se eu entendo, né? Mas o tempo está passando até agora nada. Isso é sinal de que você vai viver muito. Porque Deus só vai poder lhe levar quando ele cumprir aquilo que ele lhe prometeu, né? Daí Simeão, né, pastor? Quanto tempo esperou? O Espírito Santo que estava sobre ele disse assim, tu não morrerás enquanto não vê o Messias, né? A consolação de Israel. Quanto tempo ele esperou? Ninguém sabe. Mas quando ele segurou a promessa no braço, ele disse, agora podes despedir em paz o teu servo, que os meus olhos já viram a tua salvação. Maravilha. Então você vai segurar essa promessa, meu irmão, nos seus braços, você vai desfrutar do cumprimento, você vai se alegrar como Sara que botou o nome do menino de gargalhada, né? Porque o Senhor visitou ela no tempo que ele havia prometido. Está escrito assim, e visitou o Senhor a Sara como havia prometido e no tempo determinado. Quer dizer, Sara partiu sorrindo, né? Foi. Porque toda vez que ela chamava Isaac e ouvia o seu filho, ela se lembrava. Era assim. Que maravilha, né? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude a ter paciência, perseverança, a fé que é necessária, né? Para continuar esperando o que Deus tem nos prometido. Que Deus abençoe você, intercessor, você que está passando por um momento difícil, entenda que Deus está no controle de todas as coisas. E não esqueça de que Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o nosso Deus. E Ele tem o melhor para nós. O intercessor deve entender que, além da sua própria vontade, existe a vontade de Deus que está acima da nossa, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe, que Deus o ajude a vencer todos os desafios. Evangelista Marcelo, um prazer tê-lo conosco aqui no programa Intercessão e fique à vontade para suas considerações finais. Ô pastor, prazer todo meu. Quero aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, a irmã Gilnaide, minha pequena Ana Laura, que já não está tão pequena, né?
e também para toda a área 17, pastor. Eles são telespectadores assíduos da Rede Brasil. Deus abençoe todas as congregações da área 17. Eu só tenho a louvar a Deus por esta oportunidade. Muito obrigado. Amém. Então vamos agradecer, encerrar o programa, agradecendo, orando pelos nossos irmãos, por aqueles que estão passando pelo desafio da espera, aquele que está aguardando, que por sinal, pastor, esse tema, ele veio de uma das nossas intercessoras, né? Nós estávamos visitando ela, levando a Santa Ceia para ela doentinha, ela está lá doente, ela teve um AVC e ela é assídua, ela acompanha constantemente o programa de intercessão e ela falou comigo, pastor, eu tenho uma sugestão para o senhor, para o programa de intercessão, um tema, o desafio da espera. E ela está lá, agora nos ouvindo, está aí. Nós vamos estar orando pela senhora para Deus lhe ajudar nesse momento difícil que a senhora está enfrentando, sabendo que Deus é poderoso para lhe surpreender com uma grande vitória. Então, vamos estar agradecendo e orando pelos nossos queridos irmãos. Oremos, pastor. Pai querido, no nome de Jesus, nós nos dirigimos à Tua presença, Senhor, para Te agradecer por este programa. Temos o claro entendimento que o Teu Espírito Santo instruiu tudo o que foi comentado pela Tua palavra, para trazer um alento aos nossos irmãos que estão orando, quem sabe há 1 ano, quem sabe há 10 anos, quem sabe há 20 anos, há muitos anos, esperando, Senhor, a intervenção da Tua parte. Nossos irmãos que estão enfermos, hospitalizados, esta mãe que derrama lágrimas por este filho desviado, por este filho que nunca foi crente, este pai que ora pela restauração da sua família. Deus, não deixa ele desanimar. Vai agora pelo Teu Espírito Santo e dá um abraço renovador. Faz ele entender que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria e voltarão sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Nós Te louvamos pela Tua presença aqui conosco e na certeza de que Tu estás, Senhor, ouvindo e que Tu irás responder à oração do Teu povo. Eu creio numa grande e abundante colheita de respostas da Tua parte. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Jesus está aqui com a gente. É verdade, pastor. Estamos sentindo a Sua doce presença e eu creio que você também está sendo abençoado com a presença de Deus aí no seu lar, sua sala, no seu quarto, onde você estiver. A gente sabe que para vencer o desafio da espera, a gente não está só. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque Ele estará convosco e habitará em vós, não é? Então o Espírito Santo que está ali ajudando a vencer o desafio da espera. Você não está só, o Espírito Santo está aí para lhe ajudar a superar essa adversidade, essa dificuldade, esses grandes obstáculos. Que Deus abençoe. Aguardamos você no próximo programa, se Deus quiser, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, desde agora e para sempre. Amém.